Bem, fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, em qualquer horário que você estiver vendo esse vídeo, tá bem? Então hoje nós vamos complementar o outro vídeo que eu acabei dando uma esquecida nesse projeto, em que eu estou iniciando você no back-end, tá bem? Então o que é que a gente está fazendo? A gente está criando a parte de usuário, estamos criando a parte de autenticação, que ainda não fizemos, vamos fazer hoje neste vídeo, tá? Então se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar aqui linkado nos cards e também aqui embaixo na descrição, tá bem? Então você pode ver aí na minha área de trabalho. Eu faço parte do Space Squad, eu sou alumni dentro da Rocket City. Então se você quiser conversar sobre, tirar dúvidas comigo, tá? Eu vou estar disposto, estou até passando o link do meu Git, do meu Discord, de todas as minhas redes sociais, para caso você queira conversar comigo sobre algo, uma dúvida que eu estou tendo enfim, em tudo que você quiser tirar alguma dúvida. Também temos vários alumnos dentro desse projeto, tá bem? Então se você quiser chamar a gente, estamos dispostos a te ajudar, tá bem? Então, como hoje é uma aula, então vamos partir para a aula, né? Então, eu criei o projeto há um tempo, né? Então, eu vou abrir ele já no VS Code. Você pode até ver que eu fiz o git clone de novo, porque eu acabei apagando ele dentro da minha máquina. Mas como eu já tinha ele dentro do GitHub, então eu só fiz um git clone, né? E trouxe para minha máquina, que eu vou puxar dele agora, né? Vamos abrir já no VS Code para a gente dando uma olhadinha como é que está o projeto, como é que anda, o que é que eu faço, né? Então vamos ver. Aqui a gente tem a pasta src, que é onde a gente guarda todos os nossos códigos e é onde vai ter a maior parte da nossa aplicação, tá bem? Aqui a gente tem uma pasta testes, que é onde fica todos os nossos testes, tá? Inclusive os testes unitários, tá? Você pode criar uma pasta úteis aqui e para fazer os testes unitários, tá bem? Que eu expliquei em outros vídeos, mas como ficou muito longo, eu acho que quase ninguém assistiu, né? Então, aqui tem os testes de integração. E o que seriam esses testes de integração? São testes que vão no banco de dados, fazem registro no banco de dados e que você possa manipular de alguma forma esses dados, tá bem? Então é basicamente isso, os testes de integração. Se você quiser se aprofundar mais nesses conceitos, eu vou deixar linkado alguns links do Medium, enfim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bem? Esse coverage, eu estou utilizando o Jest para fazer os testes também. Então esse coverage basicamente quantos por cento eu estou testando a minha aplicação, tá bem? Então basicamente isso. Ele me mostra em forma de uma interface através do terminal e também pelo nosso navegador. Tem um index.html, eu vou até mostrar aqui, tem um index HTML que ele mostra toda a porcentagem, o que foi testado, o que não está muito testado. Então é bem dinâmico isso, tá? Então toda vez que a gente roda os testes, ele vai criar novamente essa pasta pra gente, tá bem? Mostrando tudo que a gente fez, a gente tá criando, tá bem? Então é isso. Essa pasta úteis, basicamente esse truncate, esse arquivo truncate, ele está forçando a remoção dos meus models do banco de dados, ou meus models não, de todas as entidades que tem no meu banco de dados, tá bem? Então o que for necessário ele vai tirar, tá? Porque aí quando a gente rodar os testes de novo, ele não ficar dando conflito, tá bem? Então basicamente esse arquivo truncate tá fazendo isso. E
nos nossos arquivos você pode até ver que nos nossos testes aí você pode até ver que a gente executa isso antes de cada teste, né? Isso porque senão ele vai ficar dando conflito, né? E daí em outros vídeos eu vou estar passando um conceito bem interessante chamado de faker, né? Você cria dados fakers para manipulação de dados, né? Você não necessariamente precisa colocar o dado aqui realmente, né? Ele já cria para você. Logo a gente coloca nesse vídeo mesmo. Vamos ver quanto tempo de vídeo a gente vai estar, né? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai autenticar o usuário. Então o que é necessário a gente fazer? Bem, a gente vai vamos dando uma olhada o que é que a gente fez aqui. Temos as partes model, tá? User, tá? A gente tem isso aqui, tem um model de usuário, né? Tem o database que guarda as migrations, que tem a criação da tabela de usuário, né? E no método down, né? Ele remove a tabela do banco de dados, né? Que basicamente esse método up e down, basicamente é o que ele está fazendo. Faça algo no meu banco de dados, ou seja, crie uma tabela no banco de dados chamada users com esses dados e com essas propriedades, né? Então basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai executar uma ação lá no nosso banco de dados, né? Que aqui eu estou usando o SQLite para fazer essa integração com o banco de dados, e também eu tô utilizando o Docker, né? Para estar manipulando os dados, né? Containerizando, né? O Postgres, né? Que eu estou utilizando o Postgres como uma ferramenta, né? Então vamos ver. O método down basicamente faz o reverso do que o método up tem aqui. Inclusive se você estiver fazendo o seguinte, eu estou criando uma tabela, né? Então aqui eu vou deletar a tabela, né? Então se eu fizer se eu criar uma tabela e aqui embaixo, por exemplo, eu querer colocar uma chave estrangeira. Se eu quiser colocar uma chave estrangeira aqui, eu vou ter que deletar a chave estrangeira primeiro e depois deletar a tabela, né? Porque daí ele faz o seguinte, ele vai de cima para baixo, só que nesse método down ele tem que tirar a chave estrangeira primeiro para depois ele tirar a tabela, né? Porque ele essa chave estrangeira vai estar criada por último. Então, se eu for colocar do down a partir daqui, ele não vai pegar essa chave estrangeira, né? Então, daí eu tenho que tirar ela primeiro para depois tirar a tabela depois, né? Então, é basicamente isso. Então, é basicamente isso nas migrations, tá? O que você vai fazer? E vamos fazer o seguinte. No index é basicamente uma classe que inicializa o nosso banco de dados, né? Ele vai se conecta com usando o SQLite, né? Usando as configurações que a gente fez lá na outra aula, né? E aqui são os nossos models. E toda vez quando eu tiver um model, criar um model aqui, eu vou estar linkando aqui e ele já toma conta de tudo, né? Então eu não preciso fazer isso toda vez, né? Ele já está mapeando todos os módulos aqui para mim, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu tô passando por tudo, né? E falando para você. Essa parte da config é basicamente a nossa configuração do banco de dados, que você pode ver lá no nosso GitHub, tá bem? Então temos aqui a pasta de rotas, né? Aqui é o index, né? Onde vai estar toda o link de rotas, né? E aqui basicamente as rotas de usuário, né? Todas as rotas que estiver linkada para o usuário, para a entidade usuário, para o domínio usuário, vai estar aqui, tá bem? Aqui no app, ele constrói o app, tá? Ele constrói aqui
o nosso servidor, mas não inicializa numa porta, né? Isso a gente já viu lá no outro vídeo. Eu só estou passando por cima, né? O que é que a gente fez. Então vamos lá. No server a gente cria a nossa porta aqui, né? Então a gente inicializa em uma porta no nosso ambiente para ele poder se conectar, né? E esse Bootstrap basicamente ele vai verificar se ele está em ambiente de teste e se ele está em ambiente de desenvolvimento ou produção. Aqui é bem isso mesmo, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só ver um detalhe aqui, só para ver se eu vou fazer um negócio interessante. Não, eu ia mostrar um negócio interessante, mas tudo bem. Então vamos lá. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar autenticação para o usuário. Então hoje em dia a gente tem autenticação de várias formas. A gente tem autenticação JWT, a gente tem diversos tipos de autenticação, tá bem? Então hoje a gente vai estar utilizando o JWT. E o que seria esse JWT? É basicamente um serialize do seu payload. O que seria esse payload? É informações adicionais ao seu é um hash, né? É um hash em que vai conter um payload, tá? O sub, que basicamente é o seu ID, tá? E uma data de expiração, tá? Então, você entra em algum sistema que tem um horário de expiração. Por exemplo, eu posso até dizer que não, eu vou citar o nome do sistema, mas basicamente você fica online 1 hora e depois a sessão cai, tá ligado? E você tem que refazer o login, sabe? É basicamente isso. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o teste primeiro e depois a funcionalidade. E é isso que consiste o TDD, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui. Ele verifica a duplicidade. Tá, eu acho que não tem nada não. Eu acho que a gente poderia criar aqui uma coisa para autenticar o usuário. Bem, então vamos lá. Então vamos criar o nosso teste aqui, criando um arquivo chamado de sessão, tá? spec.js, tá bem? Os arquivos de teste são do formato spec ou teste, tá bem? Que você pode estar fazendo um ou outro, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou copiar basicamente um teste, tá? Aqui dentro do session, tá? Então vamos fechar aqui. Basicamente o que falta é fechar uma chave. E deixa eu ver, fechar uma aqui. Tá, é isso. Tá, então vamos mudar aqui para session. Então vamos criar, né? Então o método é store. Eu deixo sempre um store, update, index, show, tá? Então eu deixo basicamente assim a funcionalidade que eu vou fazer, que é criar a sessão, e aqui é o método, tá? E aqui eu uso o truncate, tudo certo, e já linkei aqui, tá bem? E o super teste é para fazer os nossos testes, tá? Fazer a requisição dos nossos testes, tá bem? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só mudar aqui a mensagem. Eu vou fazer o seguinte. Should be able created new user. Vamos fazer o seguinte. Deve ser possível criar uma sessão para um usuário. Pronto. Should be able create deve ser criado
deve ser criado uma sessão para um usuário. Tá, beleza. Então aqui o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a informação de usuário e aqui eu tenho que fazer duas requisições por enquanto, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar essa informação de usuário. Meu Deus. Tá, e aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui uma nova response do body, tem algumas informações. Ai, meu Deus. Tá, beleza. Tá, startup. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou criar uma nova seção para o usuário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu criei a informação de usuário aqui. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma nova response aqui. Isso logo a gente vai modificar, tá? Isso porque eu acho que isso não seria uma boa ideia, colocar essas informações, fazer duas responses em um teste, tá? E logo a gente vai modificar isso, tá bem? Para a gente fazer o factory das informações de usuário e vai ficar tudo certo, tá bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma nova response. Response session igual a await requires app e eu vou criar uma requisição do tipo post, tá? E vou fazer a rota sessions, tá? E vou passar algumas informações. Ponto send e vou passar o e-mail do usuário, que no caso é user.email, e o password do usuário, user.password. Tá bem? E ele vai dar uma arrumada aqui pra mim. Tá, beleza. Então, dentro de response sessions, o que é que eu vou querer fazer? E eu não vou nem precisar desse response aqui, né? Que aqui é só para criar. Tá, então dentro do session tem o body aqui dele. E eu vou verificar se tem um token. Basicamente é esse o nosso teste. Se a gente rodar agora, vamos testar isso aqui. Yarn test. Vamos rodar para ver o que é que dá. Vamos lá, rodou as migrations. Agora o que ele tem que verificar, ele tem que achar os nossos testes, tá? Ele tem que achar o nosso teste de sessão. Vamos aguardar um pouquinho. Ele deve demorar porque eu não fiz nenhum teste, mas estou fazendo junto com vocês a funcionalidade. Então é isso que eu estou fazendo. Deixa eu até ver se está gravando. Pronto, tá gravando. Então vamos aguardar. Pronto, achou os nossos testes, tá? Então vamos aguardar. Ele deu um erro, 2 erros na verdade. Tá, o primeiro erro é o esperado. Já esse segundo deu erro de duplicidade. Ele deu duplicidade. Ele não fez o truncate. Vamos tentar resolver isso. Dentro do truncate, eu tô fazendo database connection models keys. Tá, tô pegando cada model aqui, fazendo destroy truncate force. Tá, ok. Vamos ver nos nossos controllers para ver o que eu fiz de errado. Se existir usuário, aí isso tá certo. Vamos olhar no nosso teste agora. O que é que está sendo feito? Tá.
truncate. Não deveria estar ocorrendo isso. Eu acho que o banco de dados tinha alguma coisa dentro, aí eu tenho que reiniciá-lo. Tá. Yarn test. Vamos tentar novamente. Vamos verificar. Beleza, ele passou o outro teste lá e deu outro errinho aqui, que é o esperado da gente, né? Que não tem a nossa rota, então não tem resultado para passar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo controller chamado sessions controller.js e vamos criar nossa classe sessions controller e já exportá-lo module.export igual a new sessions controller. Tá, beleza. E aqui o que é que a gente vai fazer? Vamos criar um método store que ele vai receber a request e a response, tá? E aqui eu só mandando o token aqui eu já vou estar passando para ele, né? Response.json, já vou estar passando o teste, né? Então token, eu vou passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu rodar o meu teste de novo, tá, ele deu um erro aqui, ele continuou rodando. Deixa eu pausar ele aqui, eu acho que tá faltando algum tipo de configuração. Então o que é que eu vou fazer? Falta alguma configuração aqui, que ele fica rodando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu projeto, eu vou ali em um projeto, vou pegar aqui, porque eu não tô lembrado o que é que a gente passa aqui para ele parar de rodar aqui os meus testes. Eu vou pegar e vou passar para vocês, tá? Deixa eu pausar aqui. Pronto, beleza? Já peguei o meu o comando que eu vou precisar. Então eu vou colocar isso daqui para ele forçar a parada dele, né? Tá? Já que esse daqui eu não lembro o que é que faz, tá bem? Então vamos tentar novamente um yarn test aqui. E vamos ver o que é que ele vai fazer. Ah, esse daqui ele vai passar 1 a 1, né? Como de forma isolada. Eu lembrei agora. Tá, então porque ele devia retornar. Ah, eu acho que eu não, dentro lá das rotas, eu não criei as rotas, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo arquivo de rotas chamado sessions.routes.js e vou fazer o seguinte, eu vou importar as rotas aqui, o router na verdade do Express. Tá, e vou fazer const sessions routes session routes, tá, igual a router. Eu podia também colocar assim, né? Express e aí puxar dele aqui express.router, mas eu acho que assim fica muito melhor, né? Só router, né? Então já passando para vocês aqui que pode ser dessa forma também. Tá, então eu vou fazer aqui, eu vou criar a minha rota, que vai ser do tipo post, que vai ser /session. É só barra, né? Porque lá no index eu vou ter que eu vou repassar, né? Tá, e aqui eu exporto module. Tá dando umas travadinhas aqui, velho.
Ai, meu Deus do céu, vamos lá, voltou. Module.export igual a sessions routes. Tá, e aí lá dentro do index, o que é que eu vou fazer? Eu vou importar as minhas rotas aqui, eu vou chamar de session e vou repassar aqui para ele, né? Vou passar aqui sessions e vou repassar aqui para ele. E aí lá na minha rota é só passar o barra que ele consegue. Tá, e aqui eu tenho que importar aqui o controller, né? Sessions controller igual a require ponto barra app barra controllers barra sessions controller. Pronto, e aqui eu repasso como um mirror sessions controller.store. E aqui, se a gente tentar fazer o teste de novo, e um teste, vamos aguardar um pouquinho. Já valeu nossos testes. Percebeu que não há mudança, né, no database. Já está verificando cada teste e passou. E é isso que a gente espera. É isso que é a forma de TDD que funciona. Você força ele a passar, né? Inclusive, se você vir aqui no teste de sessão, você vai ver que ele vai ler a propriedade token. E a gente tem a propriedade token aqui, né? Então agora a gente vai fazer com que ele fique passando conforme a gente vai fazendo os testes, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se existe usuário, a existência do usuário por meio do e-mail. E se tiver esse usuário, eu vou verificar se a senha dele bate, tá bem? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um novo teste. Eu posso até copiar ele assim, tá? E aí eu vou fazer o seguinte: should not be able to create uma nova sessão without user without session with same email user. Pronto, beleza. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu já crio o usuário, eu tenho que fazer isso, tá? Eu tenho que criar o usuário, tá? Na verdade eu não tenho que criar o usuário, na verdade. Só excluindo aqui. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou excluir essa parte. Excluir essa parte. E vou fazer o seguinte: eu vou colocar informações fakes, né? Então eu vou colocar aqui response só e eu vou trocar essas informações para fakes, né? Então eu vou colocar teste@teste.com e a password 123456, tá? E aqui eu espero que to match object. Então o que é que eu vou fazer? Eu preciso ter um objeto respondido para mim. Então o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter um error. Eu sempre faço isso nas minhas mensagens. E aqui vai ter um outro objeto. Eu tenho que expect.object containing, tá? E aqui vai ter o objeto. Dentro desse objeto vai ter uma mensagem. E a mensagem vai ser user not found. Pronto, salvei o arquivo. Se eu vim aqui e executar os meus testes, vamos ver o que é que ele vai dar.
Ele falhou a gente sabe por quê? Porque ele está retornando o token e não a mensagem, tá? Então a gente vai ter que ir lá no nosso session, modificar ele para ele conseguir fazer isso, né? Então vamos lá, importar o meu user require ponto barra models barra user. Tá, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o e-mail, o password do request.body, tá? E vou fazer o seguinte, vou criar um check, basicamente o que é que tem no user, o check user email igual a await user.find1 por meio do e-mail, onde o e-mail for este, e se ele não achar, retorne response.json.status 400.json e vou ter um error message user not found. Beleza? Esse status aqui eu posso passar aqui para ele também dentro dos sessions. Eu posso passar desse jeito aqui, expected response.status.tobe 400. E agora ele tem um errinho aqui porque eu não tenho password, por enquanto eu vou tirar, tá? Só porque eu tenho mania de tirar os erros. Tá, e vamos executar os testes. Vamos lá. Vamos aguardar ele fazer os testes. Tá, a gente encontrou o user e passou. E é assim que a gente faz os testes da aplicação. A gente vai vendo o que é que pode ser feito e a gente vai passando ele, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai checar isso dentro da informação de usuário. Eu quero verificar se a senha dele bate, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Antes de fazer o teste, tá? Eu vou criar uma coisinha aqui dentro dos modules, tá? E também eu vou ter que instalar aqui yarn add o JSON Web Token. Deixa eu ver se eu já tenho o JSON Web Token aqui. Tenho não. Tá, então no método de criação também eu preciso saber se... Tá. Porque ele precisa ver, né? Tá, depois a gente vê, né? Depois a gente faz isso. Ou agora, né? Quando a gente vai fazendo, gerando, né? Aqui o token do usuário, né? Então vamos aguardar. Tá? Demora um pouquinho, né? Estralou aqui meu som. Vamos aguardar. Tá, ele já terminou, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou precisar aqui do JWT, né? JWT from... Opa, é porque eu tô muito acostumado com outra sintaxe. Eu vou precisar do sign require JSON Web Token. Tá, então o que é que eu vou fazer aqui? Vamos criar logo para a senha de usuário, né? É porque eu preciso fazer um backup da senha do usuário. Vamos fazer depois, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método estático chamado de generate token. Tá, e aqui não recebe nenhum parâmetro, tá?
E aqui o que ele vai fazer? Ele vai retornar sign. E ele aqui tem 3 parâmetros, como eu disse para vocês. Ele tem, se eu disse, eu não disse, eu não sei, né? Eu não lembro. Mas aqui tem o payload do usuário. Aqui é uma chave de autenticação da aplicação, tá? Aqui são alguns dados que eu posso passar, como data de expiração. Você pode até ver aqui, spread in seconds or string describing a times span. Nossa, negócio difícil. E você pode ver que aqui milissegundo, né? E ele fala aqui como você pode fazer isso, tá? E aqui eu vou passar algumas informações do tipo subject. O subject vai ser o ID do usuário, tá? ID do usuário. Tá. E aqui vai ter um expiry in um dia, tá? Isso depende muito da sua aplicação, tá? Então eu só tô colocando um dia aqui só por exemplo mesmo, mas você pode fazer aí conforme a sua aplicação, tá? E daí, beleza. O payload eu não vou colocar nada. Essa informação também é muito restrita, né? Porque, tipo, se eu colocar um e-mail do usuário, vai ficar muito à vista para outras pessoas pegarem esse e-mail e fazer qualquer coisa, né? E daí não é legal, né? E daí, essa chave aqui, eu preciso colocar um hash nela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Google e vou fazer o seguinte. E vou criar um hash. MD5. MD5. Tá, e vou fazer qualquer string aqui, tá? Colocar número também, qualquer coisa. Colocar em maiúsculo também, qualquer coisa, tá? Ou dependendo da sua aplicação, vai conforme, né? Então ele vai gerar esse hash para mim. Eu preciso fazer o seguinte com esse hash. E esse hash eu vou colocar aqui dentro da informação do env, tá? Eu vou colocar aqui, talvez aqui em cima, né? App secret. Secret. Igual ao hash que a gente passar aqui, tá? Beleza, eu posso criar essa informação dentro do env.example, tá? Para depois a pessoa saber. E no env.test posso criar também, né? Daí posso criar também, mas aí vai dependendo, né? Posso criar outro hash aqui, né? Deixa eu criar alguma outra coisa aqui, tá bem? Criei outro hash, tá? Para ele usar outro hash, outro tipo de hash, né? Beleza, é legal que seja diferente em ambas as estruturas, né? Beleza, vamos lá, vamos fechar esse env aqui e vamos vir aqui no model. O que é que a gente faz agora? Passa um process. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, vamos fazer uma configuração, tá? Vamos fazer a configuração de auth, tá? .js. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Module.exports igual a, e aqui eu passo JWT, porque eu posso ter outros tipos de autenticação, então JWT. E aqui o que é que eu vou passar para ele? O secret, tá? Que é basicamente o nosso process.env.app secret. E também o nosso experience in, que é de um dia, tá? E pronto, beleza. Esse experience in, deixa eu ver essa informação, só para a gente ter o mesmo nome beleza, tá certo. Então o que é que eu faço aqui agora? Deixa eu ver dentro de aqui. Importo const of config
config é igual a require, volto uma pasta, volto outra, config barra auth. Pronto, beleza. E aqui o que é que eu vou fazer? Colocar auth config.jwt.secret. Para ficar melhor, eu posso até fazer o seguinte, né? Fazer o seguinte: desestruturar o auth config.jwt aqui. E aí fazer o seguinte: pegar as informações aqui dentro, que é o secret e o experience in, beleza? Aqui o secret e aqui o experience in, que eu não preciso. Beleza, tá feito a nossa geração de um token, tá? Eu tô achando que eu vou precisar fazer aqui um outro método para verificar se a senha bate. Isso porque eu vou precisar do bcrypt aqui. Yarn add bcrypt, tá? Você precisa fazer isso, bcrypt js, tá? Para fazer o seguinte, assim que for criado o usuário, eu preciso que essa senha que eu crio aqui seja diferente do que ele passou, sabe? Então, o que é que eu faço? A gente faz o seguinte: a gente cria uma função chamada hooks, na verdade, hooks, e a gente faz uma funcionalidade que tem dentro desse hooks, que ele vai fazer o seguinte: antes de ele salvar, ou seja, antes de ele atualizar e criar a informação de usuário, eu preciso o quê? Eu preciso que ele faça o hash da senha, se ele passar alguma senha, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Deixa ele terminar aqui de instalar a dependência do bcrypt, para já passar para vocês essa informação, beleza? Beleza, ele já terminou. Eu só dei um corte no vídeo para não ficar muito longo, não se estender mais do que está se estendido, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui: eu vou pegar um método chamado hash dentro do bcrypt, bcrypt.js, que é chamado de hash, tá? E a funcionalidade de hooks, eu vou fazer o seguinte: eu posso fazer de duas formas. Posso colocar aqui hooks, tá? Ou eu posso fazer dessa forma aqui, this.add hook. Pronto, eu posso fazer dessa forma. Porém, eu vou fazer dessa forma aqui, que eu acho mais bonitinha. Tá, hooks. Tá, e aqui eu recebo aqui, tá? Que vai ter o before, que é uma função, né? O before save, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir uma função genérica. Eu posso passar aqui para ela que seja assíncrona user, porque eu vou precisar das informações do usuário para ele. Eu vou precisar que seja assíncrona para ele utilizar esse hash aqui que é assíncrono, beleza? Então o que é que eu vou fazer aqui? Tá, se user.password, ou seja, se mudar esse user.password, tá? Ele vai fazer o seguinte: user.password igual a await hash, e eu vou fazer o seguinte: user.password com peso de 8 rounds, beleza? E aqui eu salvo. Vamos ver o que aqui tá dando erro. No parm assign. Assign to property of function parameter user. What the fuck? Eu vou tirar essa propriedade, porque não serve pra mim, tá? Ele vai fazer. Qualquer coisa a gente dá um console logo se ele não for fazer, tá? Então eu vou vir aqui aqui e vou passar aqui
essa propriedade como off. Pronto, beleza. E aí a gente volta lá no user. Tá, toda vez quando acontece isso, eu preciso fazer... eu preciso restartar o meu tsconfig, né? Vamos ver. Porque ele não deveria dar esse erro, né? Porque eu já bloqueei ele aqui, né? Então vamos aguardar aqui o processo finalizar, né? Vamos aguardar aí. Beleza, ele já terminou e ele não deu mais o erro, né? Beleza. Só foi um errinho besta ali do TypeScript. Beleza, então vamos continuar. O que é que a gente vai fazer mesmo? Pronto, e aqui a gente já gerou o hash da senha do usuário, beleza? E então, toda vez quando ele criar sua conta, toda vez que um usuário for criar uma conta, ele vai passar por aqui, tá? Antes de ele criar e atualizar, beleza? Se ele passou o user.password, então quer dizer que ele está querendo salvar a informação de password, né? Para ficar melhor, né? Poderia se criar um password hash aqui, né? Para guardar a informação de password aqui, não, mas tá tranquilo aqui, né? Dá para funcionar tranquilamente, né? Se ele informar a informação de password, ele vai fazer o hash dessa senha que ele passou, né? Beleza. Então vamos continuar. E tem um hash de 8 rounds. Beleza. Tranquilo. Então o que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu fazer só um teste para pegar esse hash aqui. Eu acho que eu vou fazer isso depois, tá? Vou fazer só um teste para saber se a senha dele tá vindo como tá sendo encriptada também, só para saber mesmo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Dentro do sessions controller, não, dentro de session spec, vamos criar um novo, tá, vamos vir aqui, e agora a gente precisa criar o usuário, porque a gente vai precisar da informação de usuário aqui, tá? Então vamos criar o usuário, aqui, vamos precisar dessa informação de usuário. Should not be able to create a new session with password invalid password. Pronto, beleza. E aqui eu criei o usuário, tá? E aí eu vou passar aqui user.email, só que a senha eu vou colocar 123, tá? E a mensagem que ele vai dar vai ser password does not exist, does not match. Pronto, beleza. Esse é o teste, tá? Então ele cria o usuário com a senha 123456, só que quando ele vai criar a sessão, a senha dele não bate. Então é isso o nosso teste. Se eu vim aqui e der um yarn test, vamos aguardar aqui um pouquinho. Vamos aguardar. Tá criando agora, né? Vamos lá. Tá rodando o teste agora. User specker.js. Beleza. É o nosso esperado, né? Que ele
ele conseguiu passar por causa desse invalid password, né? Ele conseguiu passar, né, no 200, né? Só que ele não passou no nosso teste. Agora a gente vai fazer a funcionalidade, né? Que daí a gente vai fazer o seguinte, lá no nosso model, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um novo static chamado check password. Vamos passar uma password para ele e vamos fazer o seguinte, a gente tem que checar, né? Então vamos ter que comparar, fazer uma comparação. Então a gente usa o compare do bcrypt e vamos retornar aqui o compare. Ele é assíncrono, porém se eu colocar aqui o await aqui na frente, eu vou precisar do async aqui. Só que aí, se eu já tenho o return, eu não preciso do await aqui, então não preciso, tá? Então vou fazer o seguinte, compare. Eu preciso comparar a senha que ele passar com a senha que ele tem, que é this.password, beleza? Então basicamente é isso, tá? Para comparar uma senha e outra, tá? A senha que ele passou e a senha que ele tem, a senha do próprio usuário, né? Então vamos lá no nosso session controller. Então vamos fazer o seguinte, se não, vamos abrir parêntese aqui, vamos fazer aqui await user, vamos colocar aqui esse aqui como user, vamos colocar aqui user.check. Ele não tá pegando password, ele não tá pegando. Será que eu tenho que fazer um function aqui? Não, aqui eu tô declarando, né? Static. Será que eu tenho que dizer isso? Não. Tá, vamos testar ela. Eu vi aqui e não precisa do static, né? Então vamos lá. E aí se eu fizer check password, vai estar aqui. Beleza, então eu passo a password aqui para ele. Password, que eu não peguei aqui. Eu tirei só para não tirar, beleza. E aqui, se ele for falso, se isso aqui for falso, retorne o usuário. Return response.status 400.json error message password does not match. Pronto, beleza. Vamos fazer o teste agora. Yarn test. Vamos ver aqui se passa o nosso teste. Na minha visão deveria passar, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Passou. Beleza. Passou nossos testes. Beleza. E aí, o que é que eu preciso fazer? Aqui, eu preciso modificar essas informações aqui, né? Para eu colocar algumas informações do usuário e o próprio token, né? O token JWT aqui, né? A geração desse token aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desestruturar algumas informações de usuário, tá? Igual a user, para não passar todas as informações, né? O que eu vou criar aqui é o ID do usuário e o name. Pronto, é isso. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar user, vou passar algumas informações. Aqui vai passar o ID, o name, o e-mail e aqui o token. O token vai ficar fácil porque é user.generateToken e aí eu passo ele para cá. Beleza? Basicamente é isso. Se eu fizer aqui yarn test, podemos perceber que continua passando, né?
Vamos aguardar um pouquinho. Demora às vezes. Vamos lá. Vamos lá. Subject. Tem que ser uma string. Tá, então as informações do ID do usuário tá como um integer, né? Deixa eu vir aqui dentro das migrations. Tá como um integer, só que eu tenho que passar para o subject uma string. Então o que a gente vai fazer? Lá dentro do user, cadê? User. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só passear ela aqui. Fazer ela ser string, tá bem? Beleza, se eu passar agora, se eu testar agora, ele passa os nossos testes, beleza? Mais pra frente, se eu for querer usar o ID como um integer, eu vou ter que passear ele para inteiro, né? Porque daí eu vou ter a informação do ID do usuário da forma como ele está no banco, né? Daí. Pronto, beleza. Então, tá feito a nossa sessão, tá 100% testado, e daí a gente pode fazer só um teste para ele passar nessa parte aqui, né? Vamos usar um teste unitário. Não, porque ele precisa passear, né? Não, beleza. Então vamos aqui dentro do próprio user store, tá? Eu vou verificar aqui o seguinte. Eu vou até copiar esse teste aqui, que basicamente vai fazer a mesma coisa. To create a new user, password encrypted. Encriptada. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa saber compare hash. A gente precisa saber se a senha que ele passou está encriptada, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a senha que ele passou. Eu preciso do compare aqui, né? Daí, deixa eu pegar aqui o compare. Const compare igual a require e o que vai ter? Encrypt. Beleza. E aqui vou fazer o seguinte, travou. Nossa, velho, tá muito ruim, velho. Pronto, tecnicamente voltou. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, beleza. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um await compare hash. Vamos tirar algumas coisas aqui do response. Na verdade, só o password do usuário, que está dentro de response.body, que vai estar dentro do body. Eu acho que não. Deixa eu ver como é que eu posso fazer essa questão aqui, né? Eu preciso pegar essa informação do usuário. Deixa eu ver aqui dentro do... Se eu mando... eu acho que eu não mando informação da senha do usuário, né? Deixa eu ver dentro do user. Eu passo aqui a senha do usuário, sim. Eu nem retiro ela. Tá, então aqui vai ter mais pra frente deve tirar essa informação de password, né? Então eu vou passar aqui user.password, que é essa 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ele passou aqui, e a password que vai estar lá,
Então ele vai me retornar no true ou false. E aqui que seja verdade. Pronto. Se eu rodar os testes, ele deve me retornar válido, né? Porque daí eu tô pegando a senha do usuário e já passando, né? Comparando, ver se tá tudo em ordem, né? E vendo se é verdade, né? Vamos saber agora se tá tudo em ordem. Vamos ver se passar esse teste aqui, ele conseguiu. Pronto, conseguiu. Pronto, beleza. Então, eu já tô salvando ela encriptada, a senha do usuário, assim que eu crio essa informação de usuário, beleza? Essa informação aqui, ela deve sair do banco, ela deve sair. Mas agora eu fiquei com preguiça de tirar, velho. Então fica para um outro momento, tá? Então é isso daqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui suas dúvidas no que eu posso fazer nos próximos vídeos, tá? E no próximo vídeo, o que é que eu vou fazer? Eu vou terminar essa aplicação fazendo alguma coisa, algum tipo de verificação lá no passando middlewares, fazendo uma outra parte de autenticação do usuário, tá bem? Então eu espero você no próximo vídeo, beleza? E valeu, galera!